Senhores alunos, saudações. Em filosofia, até o momento, nós tivemos duas atividades. Quando os senhores pesquisaram no site da escola, no wikisite da escola, em filosofia, os senhores encontram esta atividade, nós podemos considerar como uma atividade zero, porque não foi bem uma atividade. Foi um roteiro de estudos. Até coloquei aqui no final, este é o material de estudo desta semana aqui, ó. Primeira nossa em fevereiro. Assistir às aulas do Centro de Mídias, fazer a leitura do livro Filosofando, tá aqui o link, e assistir alguns vídeos. Dessa parte, eu não pedi nenhuma atividade escrita, até coloquei ao final, não passarei atividade por enquanto. A atividade seguinte, aí sim foi a primeira atividade, está lá segundo ano e segundo termo A, segundo ano regular e segundo EJA. Eu solicitei a leitura do livro Filosofando da página 62 ao 65. Para quem não tem a versão impressa em casa, até deixei o link para acessar o livro. O livro na versão digital é este aqui. Só colocar lá no começo da página, bem lá na capa. Tá aí o livro, a versão digital, que você acessa clicando no link do livro. Você vê esse livro e aí você pode ir folheando. Esse aqui é uma versão digital do livro que a escola tem disponível na versão impressa, a escola entregou. Se alguém quiser a versão impressa, é só solicitar na escola, só agende para comparecer lá para poder retirar esse material se você não tem, mas está aqui a versão impressa. Bom, voltando aí na primeira atividade, logo depois, eu não pedi só para ler, eu também coloquei algumas videoaulas, alguns links. Você clica em cima do link, aparece lá a videoaula, para você não ficar perdido. Pelo contrário, para você ter uma explicação da matéria. E por último, tá lá a atividade, que é clicando no link da atividade, que aí você cai nesse formulário aqui. Preenche o nome da escola, o seu nome, a série e logo em seguida a pergunta: após a leitura do livro Filosofando e de assistir às videoaulas, explique o que é moral e o que é ética. Olha, aqui é bem simples. Quando se fala em moral, nos referimos a normas de comportamento. Moral se refere a o que é certo e o que é errado numa sociedade. Como devo comportar-me? Por exemplo, não roube, não mate, não furte, não devo fazer mal a alguém, devo respeitar o outro. São regras de comportamento. Isso é moral. É basicamente normativa. São as normas. Vem de fora. É o que se refere a como a sociedade espera que você se comporte. Quando se fala em ética, aí não se refere somente às normas, mas se refere ao motivo que te leva pessoalmente a seguir aquela norma e não outra. Por exemplo, roubar é errado, aprendi isso numa sociedade, mas por que para mim é errado? Porque não devo fazer ao outro um mal que eu não gostaria que me fizessem. Repare, você deu um motivo para seguir aquela norma. Quer ver outro exemplo? Não se deve mentir. Isso é uma norma de comportamento, é uma norma moral. Agora eu fico pensando, olha só esse caso. Vamos supor, nossa, esse caso é tenso, me perdoe se alguém está passando por uma situação do tipo. Me perdoe, é um exemplo, estou sendo hipotético agora. Vamos supor que você vá a um hospital visitar uma pessoa que te é próxima e ao encontrar o médico te fala: olha, sinto muito, mas é uma doença terminal. Então, o choque que você levaria, tristeza disso. E aí, bom, aí logo em seguida você vai ver essa pessoa no quarto dela, ela está acordada, está lúcida, e te pergunta: e aí, o que o médico falou? Vou melhorar? O que é que você diria?
Não, o médico falou que você vai... Assim, vamos ter esperança. O médico falou que vai ficar tudo bem, que tem chance de cura. Repare, você estará mentindo. Mas convenhamos, gente, como se prender a uma verdade, à verdade, numa hora dessas? Quem aí diria, não, o médico falou que você vai morrer semana que vem. É claro que você não falaria uma coisa dessa. Você estaria omitindo uma verdade. Em função do que? De um reconforto para o paciente, para essa pessoa que é próxima. Repare, você não ficou preso à regra pela regra. Você agiu de acordo com uma reflexão que você fez sobre como agir, mesmo tendo em vista uma regra em mente. Isso é ética, meu. É você não ficar preso a essa ou aquela norma de comportamento, mas você cumprir certas normas porque você pensou a respeito, porque você refletiu a respeito. Você fundamentou a sua conduta a partir não da regra apenas, mas de uma reflexão que você fez tendo em vista a regra. Tá bom, gente? Bom, essa é uma diferença básica entre moral e ética. Já a segunda atividade, a qual você teve acesso pelo website da escola, e também teve acesso pelo chat do Centro de Mídias. Eu mandei o link da atividade no Centro de Mídias e até mandei uma notificação avisando que a atividade estava lá também. Quem tem o Centro de Mídias instalado aí deve ter recebido a notificação, não? Está lá a atividade 2, primeiro bimestre, preencha o nome da escola, seu nome, sua turma, isso numa primeira página. Logo depois, numa segunda página, eu já coloquei uma segunda seção do formulário, eu coloquei algumas videoaulas. O tema é Dever e Liberdade. E aqui tem algumas videoaulas. Esses vídeos, assistam. São explicações da matéria para te ajudar. E agora, essa videoaula que eu estou produzindo é também para te ajudar um pouco mais. Inclusive com a matéria e com a tarefa que é para ser respondida. Após as videoaulas, dessas três, na terceira seção do formulário da segunda atividade, tá lá, leia o livro Filosofando na página 165. Eu estou aqui no livro Filosofando, vou até a página 165. Você vai ler essa coluna aqui, onde está Dever e Liberdade, que é justamente o tema desta aula e desta atividade, Dever e Liberdade. Eu vou ler com vocês aqui e vou explicando cada trecho, tudo bem? Eu vou até aumentar um pouquinho a tela. Aí está, Dever e Liberdade. Dissemos que a moral é o conjunto de regras que orientam o comportamento dos indivíduos de um grupo. Foi o que eu expliquei agora há pouco. Moral, regras que norteiam a conduta das pessoas de uma sociedade. Não roube, não mate, não furte, respeite o outro, faça bem ao outro e por aí vai. No entanto, é preciso acrescentar que a moral depende da livre e consciente aceitação das normas. Veja, isso é importante. Moral não é apenas a imposição de uma lei, cumpre, calha a boca e não questione. Não. Norma moral, ela se torna um valor quando você a cumpre porque você quis. Você escolheu. Partiu da sua vontade. Tá bom? Você escolheu aquilo. A exterioridade da moral contrapõe-se à necessidade da adesão mais íntima, quer dizer, são exterioridade da moral, normas de uma sociedade, vem de fora, mas também tem a questão da adesão íntima. Você livremente quis pôr em prática aquela norma. Por exemplo, eu vou respeitar você não porque é um padrão moral nesta sociedade, devo respeitar o outro, mas porque eu também escolho respeitar o outro. No meu caso, porque eu vejo um valor nisso, eu tenho as minhas razões para isso. E aí de valor moral passa a ser um valor ético. É assim que saímos do mundo infantil para nos tornarmos adultos.
Você deixa de cumprir normas só porque teus pais te ensinaram e você passa a cumpri-las porque você escolheu, para você passou a ter um valor, ter um significado. A ampliação do grau de consciência de liberdade e, portanto, de responsabilidade no comportamento moral introduz um elemento contraditório entre norma vigente e escolha pessoal. Se aceitarmos unicamente o caráter social da moral, o ato moral reduz-se ao cumprimento da norma estabelecida e de valores dados e não discutidos. Nessa perspectiva, a educação moral visaria apenas inculcar nas pessoas a correta observância das regras e o temor de sanções decorrentes de seu descumprimento. Olha só, se você aceita cumprir normas só porque estão te obrigando, eu pergunto, e a tua liberdade, meu, fica onde? Dou exemplo. Você que tem irmão em casa, de repente já passou por esta situação. Os dois irmãos em casa, no maior quebra-pau, brigando um com o outro. Até que chega a mãe ou o pai e fala, ou os dois parem de brigar, ou os dois vão se lascar. E então os dois irmãos passam a respeitar-se mutuamente, não pelo valor do mútuo respeito, mas pelo medo da punição que viria depois. Entendeu, né? Quem tem irmão em casa aí, quando a mãe e o pai chamam a atenção, ixi, lascou. Repare, se você passa a cumprir a norma, respeitar o irmão, só porque o pai e a mãe mandou, então não foi porque você quis, foi porque você está com medo de uma punição. E a tua liberdade fica onde? Repare, a questão de cumprir normas morais só porque são padrões sociais pode anular a liberdade à medida em que você não cumpre por ver valor naquilo. É isso que o autor propôs nesse trecho que acabamos de analisar. Continuando a leitura, a partir daqui. Por sua vez, aceitar como predominante a interrogação do indivíduo que apenas tem em vista seus próprios interesses destrói a moral. O ser humano não é um Robinson Crusoe em uma ilha deserta. Aliás, eu não li o livro todo, eu estou em processo de leitura. Interessante a leitura, viu? Recomendo. Mas convive com outras pessoas e qualquer ato seu compromete aqueles que o cercam. Cabe ao sujeito moral viver as contradições entre dois polos, social e pessoal, tradição e inovação. Não há como optar por apenas um desses aspectos, porque ambos constituem o próprio tecido da moral. Veja, por um lado, se você cumpre normas só porque alguém impôs, você não é livre. Por outro lado, não quer dizer que você vai viver a sua liberdade ao extremo, uma libertinagem. Por que não, professor? Qual o problema, cara? Então eu não sou livre, eu não posso fazer o que eu bem entendo? Cara, pensa o seguinte, se cada um fizer o que bem entender, de acordo com a própria vontade, dane-se as consequências, cada um correria o risco de fazer mal ao outro. Cada um correria o risco de sofrer consequências da vontade dos outros. Se eu pudesse fazer o que eu bem entendesse, eu poderia fazer bem ou mal a você. Você estaria meio que escravo das minhas intenções. Se eu agisse desse jeito, eu sei que eu correria o risco de também sofrer nas suas mãos. Eu faço o que eu bem entendo, só que você também poderia fazer o que bem entendesse. Eu poderia fazer bem ou mal a você, você poderia fazer bem ou mal a mim. Então, o que vemos aqui é que liberdade não é fazer o que bem entender. Também não quer dizer que estamos escravos de normas, leis, cada um cumpra aquela boca e não questione, porque isso também anula a liberdade. O que se propõe aqui é que nós vivemos nessa contradição aparente
entre o que a sociedade espera que a gente faça e o que nós podemos escolher fazer. Vamos continuar a leitura. Dizendo de outro modo, a decisão voluntária cria um dever que resulta da consciência da obrigação moral. Nesse caso, o dever moral não se cumpre por imposição externa, mas conforme a norma livremente assumida. Eis aí porque o ato moral autônomo, livre, pressupõe ao mesmo tempo dever e liberdade. Veja só, o ato moral pressupõe que você esteja considerando esses dois polos, o dever, a obrigação e a tua escolha. Dou exemplo. Moças, com todo respeito, vamos lá. Moça, eu vou respeitar a sua integridade não apenas porque as leis me obrigam. Constituição Federal, Código Penal, uma lei mais específica, Lei Maria da Penha. Não apenas por isso. Eu vou respeitá-la porque o dever me obriga, existem leis, padrões sociais no caso, só que também existe a minha escolha. Eu escolho te respeitar, primeiro, porque você é um ser humano como eu, devo a você o mesmo respeito, devo a você um respeito à sua integridade, da mesma forma que eu espero também o seu respeito à minha integridade. É uma troca justa. E nesse caso eu estou cumprindo o dever, não porque me impuseram dever ou por medo de punição. Vou te respeitar porque a lei me obriga, se eu não respeitar isso eu posso ser preso. Isso seria hipocrisia. Vou respeitar porque sim, há uma lei, há um padrão social, há um código de normas morais, de condutas sociais, mas também porque eu vejo valor nesse código de leis. No fim das contas, eu estou cumprindo a lei, mas não porque apenas me impuseram a obrigação, mas também porque eu vejo valor na lei e, consequentemente, eu escolho cumprir a lei, pelo valor que ela me significa. Ok, gente? Essa é a explicação desse texto, desta página do livro, tá bom? Voltando à atividade, tem lá os vídeos a serem assistidos, depois tem a página para ser lida, até coloquei o link do livro, o livro, novamente, é esse que eu acabei de mostrar. E por último vem lá uma questão dissertativa. Por último não, penúltimo. Mas a atividade mesmo é só uma questão dissertativa. Após assistir aos vídeos e efetuar a leitura solicitada, explique. Em ética, como o dever não anula a liberdade. Olha só, se você cumpre o dever não por mera obrigação, mas porque você vê valor no dever, você pensou no significado que aquele dever, que aquela lei apresenta, não só para você, mas para toda a sociedade, meu caro, você está cumprindo o dever, só que sem perder a sua liberdade. Você está cumprindo a norma, o dever, a obrigação, porque você vê um valor naquela norma. E aí, alguns exemplos que eu dei, não? Tudo bem, gente? Eu espero que essa explicação tenha ajudado um pouco. Na última tela, tem lá a atividade do Centro de Mídia. É apenas uma solicitação que você realize as atividades do Centro de Mídias. Tem que baixar o aplicativo. Para quem não baixou, o aplicativo é esse daí, tá bom? Vai lá no Play Store e baixe. Depois, como acessar as atividades do Centro de Mídias, tem várias lá. Cada atividade compõe-se de uma pergunta ou no máximo duas, múltipla escolha. Para quem não viu como é que faz isso, eu tinha deixado aí também um tutorial. Tá bom? Tá lá no Wixsite e também mandei nas turmas. Se você é, por exemplo, do Suzana Dias do primeiro A, tá lá, turmas primeiro A, Suzana Dias. Se você é do Garrido do primeiro D, tá lá, turmas Garrido primeiro D. Aí vai lá no chat, os dois balãozinhos para conversa. Olha, só para mostrar aqui, entrando no aplicativo, é só você clicar lá em turmas. Para mim aparece um monte de turmas, tá? São todas que eu tenho. Para você, do segundo ano, vai aparecer lá a sua turma específica e a escola.
E também vai aparecer todos série 1, aí vai estar segundo ou Garrido ou Suzana. É só você clicar na sua turma específica, onde tem turma, aí vai aparecer a sua turma específica. Aqui eu estou mostrando um exemplo do segundo E, Suzana Dias. Aqui também posso, das outras que eu tenho aqui. E o mouse não ajuda muito, outra que me aparece aqui, segundo A, Ana Garrido. Eu vou clicar nessa, na tua turma específica, tá? Salve. Se você olhar na tua turma específica, aqui onde tem o chat, aqui eu estou na turma do segundo A do Ana Garrido, por exemplo. Aqui aparece no chat, eu coloquei lá link para atividades. Voltando aqui, eu coloquei link para atividades, está aqui no chat. A última publicação que os senhores têm aí, tá bom? Depois, aqui nessa pranchetinha, clicando aí tem as várias atividades do centro de mídias. Elas têm que ser realizadas, tá bom? Opa, deu uma falha, carregou? Ok. Eu clico aqui em uma atividade, eu vou clicar aqui na de filosofia, aparece na descrição. Clica em realizar atividade. Aí aparece a atividade. Olha só que coisa. Se você perdeu a videoaula do centro de mídias, atividade do centro de mídias, na videoaula, aqui aparece a videoaula, vai descendo. E aí, meu caro, tá lá a tarefinha para ser realizada e em seguida enviar tarefa. O alô que eu dei aqui foi para uma aluna que está online no centro de mídias nesse momento. Deve estar vendo minha cara aqui, não? Tarefa do centro de mídias que aparece aqui, tá lá na pranchetinha. Tem a videoaula que você talvez tenha perdido. Aí descendo, tem lá a perguntinha. Ao final é só clicar em enviar tarefa, tá bom? Olha, eu tô dando essa aula, aqui eu tô vendo que tem uma aluna acompanhando. E ao final, depois que você realizar a tarefa, é só você ir lá em tarefas entregues, que aí aparece a listinha das tarefas que você realizou, beleza? Eu espero que essa pequena videoaula tenha ajudado. Saudações, bons estudos!